O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A paz de Jesus. Neste segundo vídeo, vamos meditar os dois últimos incisos do prólogo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Terceira parte. Finalidade e destinatários deste catecismo. A finalidade deste catecismo é apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Segundo Concílio do Vaticano e do conjunto da tradição da Igreja. As suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja, e destina-se a servir como ponto de referência aos catecismos ou compêndios a publicar nos diversos países. Este catecismo destina-se principalmente aos responsáveis pela catequese, que são em primeiro lugar os bispos, enquanto doutores da fé e pastores da Igreja. É oferecido a eles como um instrumento para o desempenho da sua missão de ensinar o povo de Deus. E através dos bispos, dirige-se aos redatores de catecismos, aos sacerdotes e aos catequistas. Será também uma leitura útil para todos os outros fiéis cristãos. Estrutura deste catecismo. O plano deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares: a profissão da fé batismal, símbolo, os sacramentos da fé, a vida da fé, mandamentos, e a oração do crente, o Pai Nosso. Primeira parte, a profissão da fé. Aqueles que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar a sua fé batismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se dá ao homem, e a fé pela qual o homem responde a Deus. Primeira seção. O símbolo da fé resume os dons que Deus faz ao homem, como autor de todo bem, redentor e santificador, e articula-os em volta dos 3 capítulos do nosso batismo. A fé num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador, e o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo na Santa Igreja, na segunda seção. Segunda parte, os sacramentos da fé. A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, e em especial nos 7 sacramentos. Terceira parte, a vida da fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para ela chegar. Um comportamento reto e livre, com a ajuda da lei de Deus e da sua graça, um comportamento que realize o duplo mandamento da caridade, explicitado nos 10 mandamentos de Deus. Quarta parte, a oração na vida da fé. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes, terminando com um breve comentário aos 7 pedidos da oração do Senhor. De fato, nesses 7 pedidos, encontramos a suma dos bens que devemos esperar e que o nosso Pai do céu nos quer dar. Indicações práticas para o uso deste catecismo. Este catecismo foi concebido como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Deve, portanto, ser lido como um todo. Numerosas notas emissivas à margem do texto, números impressos em tipos menores, remetendo para outros parágrafos
que tratam do mesmo assunto e o índice analítico no fim do volume permitem encarar cada tema na sua ligação com o conjunto da fé. Você que ouve e vê esse vídeo pode visitar a página do Vaticano indicada na descrição do vídeo ou consultar um volume impresso do Catecismo para consultar o índice analítico. Eu utilizo o Catecismo das Edições Loyola, publicado no ano de 2000. Muitas vezes, os textos da Sagrada Escritura não são citados literalmente, mas com a simples indicação da referência, por meio de um CF, feita em nota. Para uma compreensão mais aprofundada desses passos, convém recorrer aos próprios textos. Tais referências bíblicas são um instrumento de trabalho para a catequese. Quando em certas passagens se emprega a letra miúda, isso quer dizer que se trata de anotações de tipo histórico ou apologético, ou de exposições doutrinais complementares. As citações em letra miúda de fontes patrísticas, litúrgicas, do magistério ou da hagiografia destinam-se a enriquecer a exposição doutrinal. Frequentemente, esses textos foram escolhidos a pensar no emprego diretamente catequético. No fim de cada unidade temática, uma série de textos breves resume em fórmulas escolhidas o essencial do ensinamento. Estes, resumindo, têm por fim dar à catequese local sugestões de fórmulas sintéticas e fáceis de decorar. Adaptações necessárias. A tônica deste catecismo incide sobre a exposição doutrinal. Com efeito, a sua intenção é ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Todo ele se orienta no sentido do amadurecimento da mesma fé, do seu enraizamento na vida e da sua irradiação no testemunho. Pela sua própria finalidade, este catecismo não se propõe realizar as adaptações da exposição e dos métodos catequéticos, exigidas pelas diferenças de culturas, idades, maturidade espiritual, situações sociais e eclesiais daqueles a quem a catequese se dirige. Essas indispensáveis adaptações pertencem aos catecismos apropriados e, sobretudo, àqueles que ministram o ensino aos fiéis. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos, para a todos atrair a Jesus Cristo. Sobretudo, não julgue que lhe está confiada apenas uma categoria de almas e que, portanto, lhe incumbe o trabalho de ensinar e formar de modo idêntico, na verdadeira piedade, todos os fiéis, usando sempre um só e mesmo método, atendendo a que, em Cristo Jesus, uns são como crianças recém-nascidas, outros como adolescentes, e outros, finalmente, já são efetivamente adultos. É necessário que pondere com toda a diligência quais são os que precisam de leite e quais são os que carecem de um alimento mais sólido. Isto mesmo testemunhava de si o próprio apóstolo. Os que são chamados ao ministério da pregação devem, ao transmitir o ensino dos mistérios da fé e das normas dos costumes, adaptar as suas palavras à mentalidade e à inteligência dos seus ouvintes. Acima de tudo, a caridade. Ao concluir esta apresentação, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Este é, sem dúvida, o caminho melhor que o mesmo apóstolo seguia quando fundamentava a sua doutrina e ensino na caridade que não acaba nunca. A finalidade da doutrina e do ensino
deve fixar-se toda no amor, que não acaba. Podemos expor muito bem o que se deve crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, devemos pôr sempre em evidência o amor de nosso Senhor, de modo que cada qual compreenda que qualquer ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem nem outro fim senão o amor. No próximo vídeo, iniciamos a primeira parte do Catecismo, a profissão da fé. Deus abençoe você.